A roça. Sem casa onde morar, um cunhado lhe emprestou uma fazenda. Pau a pique e adobe, caiação branca já suja pelo tempo, janelas de madeira azuis que o abandono desbotara, rudes largas tábuas no assoalho com buracos apodrecidos, teto de telha vã, os picumãs pendentes sobre o fogão, sem banheiro. As necessidades se faziam na casinha durante o dia e nos urinóis durante a noite. A bica d'água cristalina, os banhos de bacia, os lava-pés ao fim do dia, o cheiro de querosene das lamparinas à noite, os ratos correndo pelos caibros do telhado, o fogão de lenha, o cheiro de fumaça, o canto dos galos, a gritaria dos porcos na matança, os ninhos das galinhas, os entardeceres tristes, as galinhas esticando o pescoço e piando, avaliando o tamanho do voo até o poleiro mais alto, o pio das aves noturnas, os barulhos estranhos na mata escura. Ninguém se atrevia a sair, era noite, podia ser onça. A família espantava o medo passando trancas nas portas e janelas, e ficava junta ao redor do fogão de lenha aceso. Roça é um lugar que a esperança abandonou. Havia os que iam à roça. Eram os fazendeiros, proprietários, que moravam na cidade e lá apareciam para ver o seu gado. Para esses havia esperança. Havia também os raros amigos que visitavam aos domingos. Para eles, roça era piquenique. Mas havia os que pertenciam à roça, que estavam plantados nela. Companheiros do gado, das matas, dos pastos. Para esses não havia esperança. Quem era da roça morria nela. Roça era limbo de onde não se podia sair. Meu pai não era da roça. A roça foi o seu degredo. Para sobreviver era preciso lutar com a natureza. A natureza é bonita quando a gente a contempla de longe. De longe é um cenário bom de se fotografar, ou quando ela foi domesticada e transformada em parque ou jardim. Mas a natureza em si, do jeito como nasceu, bruta, a gente dentro dela é fera que mata sem piedade. Um amigo que morou menino na roça me disse: hoje todo mundo fala mal dos pioneiros que cortaram as florestas a machado. Acusam-nos de assassinos da natureza, mas não havia outro jeito. A mata estava ali, cobra verde de boca aberta, espreita, sorrateira, se arrastando, se aproximando, pronta para dar o bote. A mata era inimiga. Era preciso matá-la como se mata a cobra. Ou nós ou ela. Para se construir uma casa e viver em paz era preciso acabar com a mata. Bom não era o verde, bom era o terreiro bem limpinho, apesoado, varridinho, sem nenhum capim crescendo nele. Garantia de que as aranhas, escorpiões e as cobras ficariam longe. Era no terreiro que as crianças brincavam sem perigo. Quando o Jeca Tatuzinho se curou dos vermes e do amarelão e ganhou saúde, pegou no machado e pôs-se a cortar árvores. Assim escreveu Monteiro Lobato, o desenho do Jeca Tatuzinho cortando árvore, o que indica que até mesmo ele aprovava o que Jeca fazia. Lembro-me do meu pai trabalhando com a foice, corpo coberto de suor. Era preciso roçar os pastos para o gado ter o que comer. Batia a exaustão. A exaustão maior para quem não estava acostumado. Depois ele me contou que quando a sede apertava, ele de propósito não bebia água. Esperava que a sede crescesse até ficar insuportável. Aí então ele ia até a mina. A mina estava escondida numa loca coberta de vegetação. Dentro era a sombra. A água borbulhava de mansinho e cristalina. A cuia cortada ao meio estava pendurada num gancho à sombra. Ele pegava a cuia, enchia-a de água, olhava para a água agradecida e bebia. Aí ele sentia que valia a pena viver. Não é preciso acreditar em Deus para sentir gratidão, basta uma cuia d'água. Tudo que eu disse sobre a roça como um lugar que a esperança abandonou só valia para os grandes. Eu era uma criança feliz. A infelicidade começa com a comparação, e eu não tinha com o que comparar. Bachelard observou que a infância conhece a infelicidade através dos homens.
Ainda não havia aprendido com os adultos a arte maldita da comparação. Esperança é coisa de gente grande que vive no tempo, o passado, o presente e o futuro. Esperança é uma fantasia do futuro que alegra o presente. Criança não tem esperança, não precisa. Se alegra no presente. Criança está fora do tempo. Mora na eternidade. Na eternidade não há tempo, não há passado, não há futuro, só o presente. Criança vive o momento. Eu só vivia o presente, não tinha ansiedades. Meu irmão Ismael me contou que um dia a mãe lhe disse: "O que nos resta para viver são 800 mil réis de um carro de bois que seu pai vendeu." Minha mãe e meu irmão estavam ansiosos pelo futuro. Eu não. Sem o saber, vivia a sabedoria evangélica que dizia que é inútil se preocupar com o amanhã. Jesus sabia que a cura para nossas doideiras é ficar criança de novo.